Então, a arte da educação 1, Rudolf Steiner. O estudo geral do homem, uma base para a pedagogia. Curso de antropologia geral para professores Waldorf. 14 conferências proferidas em Stuttgart, de 21 de agosto a 5 de setembro de 1919, por ocasião da fundação da Escola Waldorf Livre. Tradução de Rudolf Lenz, Jacira Cardoso. Nota introdutória. Após o término da Guerra Mundial, o Dr. Rudolf Steiner, atendendo ao pedido de alguns membros da Sociedade Antroposófica, proferiu também em Stuttgart suas abrangentes conferências sobre a trimembração do organismo social, as quais formam o conteúdo do seu livro Die Campus, aí eu não sei ler em alemão, os postos centrais da questão social. As sugestões dadas, então, pelo Dr. Rudolf Steiner fizeram amadurecer no conselheiro comercial Emil Moltke a decisão de fundar uma escola que pudesse representar uma espécie de célula germinativa de uma vida espiritual livre. A seu pedido, o Dr. Rudolf Steiner assumiu a direção espiritual dessa escola, tendo se empenhado incansavelmente em seu florescimento. Então, vocês viram, foi no final da guerra, né, recompondo a sociedade que estava toda, né, toda depois de uma guerra, vocês podem imaginar como é que fica, né? Ele então fazia palestras e esse Emil Moltke, ele era da empresa, uma fábrica de cigarros chamada Waldorf Astoria, e por isso que ficou com o nome Waldorf, a pedagogia Waldorf, mas era o nome de uma fábrica de cigarro. E na verdade, assim, aqui fala que o Emil Moltke pediu, mas eu vi já em algum lugar dizendo que era as mães de crianças que trabalhavam nessa fábrica. Ele dava palestra para elas. Então, foram as mães dessas crianças, ou seja, é um impulso feminino, né, gente? Um impulso das mães. Você vê, o grupo que está aqui, que estuda aqui, geralmente são as mães, né? As mulheres, né? Então, só para a gente estar atento nesse detalhe, né? Porque ali fala que do doutor, o conselheiro comercial Emil Moltke, e que ele que pediu, mas é isso que eu soube é que foi pedido pelas, claro que ele, né, ele também pediu, ele também queria, mas partiu do impulso das mães, né? Bom, a inauguração da Escola Waldorf precedeu um curso pedagógico que o Dr. Rudolf Steiner ministrou durante 3 semanas, em agosto e setembro de 1919, aos primeiros professores do estabelecimento e a uma série de personalidades que desejavam atuar no sentido de sua pedagogia. Esse curso abrangia 3 etapas. Inicialmente foram proferidas 14 conferências sobre antropologia antroposófica, como fundamento de uma pedagogia adequada à nossa época e ao futuro próximo. São o conteúdo desse livro. Seguiram-se conferências que revelaram a eficiência da antropologia antroposófica no manuseio da metodologia e da didática no ensino e na educação. Juntamente com as presentes conferências, a cujo conteúdo se referem constantemente, formam uma unidade. Então, aqui ele está dizendo, mas até onde eu sabia, eu pensava que era assim, a arte da educação 1 foram as palestras dadas nas manhãs desses dias. A arte da educação 2 foram as palestras dadas à tarde desses dias. E a arte da educação 3 foram as palestras dadas às noites desses mesmos dias. Mas aqui ele está falando de uma forma diferente. Mas, enfim, é isso, elas formam uma unidade, né? Nós vamos estudar um e vamos sonhar que nós vamos estudar a 2 e a 3, quem sabe a gente realiza isso também, pode ser muito legal, né? Bom, as etapas das conferências seguiram-se discussões sob forma seminarística, nas quais Rudolf Steiner debateu com os professores a elaboração prática de certas disciplinas e os caminhos para uma solução de problemas educacionais.
essas discussões foram também publicadas. E é interessante porque ele fala, né, de forma seminarística, e a gente fala o seminário Waldorf. O professor que vai fazer a formação faz o seminário Waldorf. E o esquema é geralmente assim: tem as palestras de manhã, à tarde são as atividades artísticas, e à noite tem sempre uma palestra que tem a ver com o assunto, mas não necessariamente, é sempre nesse esquema, o seminário Waldorf. Tem atividade de manhã, de tarde, de noite, e é cada módulo, no meu caso que eu fiz, era um módulo de 8 dias. A gente chegava na sexta-feira à noite e saía no domingo de manhã. E com aula nesse esquema, de manhã, de tarde e de noite. Os ouvintes vivenciaram nesse curso um acontecimento espiritual que, realizando-se com toda a tranquilidade num pequeno círculo, tensionava servir à humanidade em sua evolução superior. E isso, gente, é fundamental de vocês saberem. Ele fala que foi um acontecimento espiritual. E é bem essa sensação que eu tenho de ter feito o seminário Waldorf. Foi assim uma transformação espiritual. Depois dali eu era outra pessoa. A maneira de eu olhar, de eu conhecer, de eu ver o ser humano é outro depois daquilo. É muito diferente. Os professores da Escola Waldorf Livre desejam, com o sentimento de sua profunda gratidão, acompanhar essa obra de Rudolf Steiner em seu caminho pelo mundo, a fim de fecundar a educação e o ensino em todo lugar onde for acolhida com plena compreensão. O Colégio de Professores da Escola Waldorf Livre. E isso também é bem interessante, essa coisa de chamar de livre, porque é livre do quê? É livre do Estado. Né? A gente agora até procura ter escolas Waldorf pública, mas é muito importante que seja livre da interferência do Estado de dizer como é que é para ser feito. Né? É para ser livre. Fala, Flávia, você ia dizer alguma coisa? Então, essas palestras aí que você fez, como que faz? É curso que é dado em alguma escola Waldorf? Seminário Waldorf, isso. No meu caso, eu fiz em Nova Friburgo, que foi ele tinha esse esquema, eram 4 módulos por ano. E eles escolhiam, como era para professores, né? Eles escolhiam justamente aquelas situações em que os professores podiam faltar. Então, era feito em janeiro, nas férias de janeiro, nas férias de julho, e era feita na Semana Santa, na época da Páscoa, e na semana de outubro, que é aquela semana que eu não gosto do nome que fala do saco cheio, mas é aquela semana de outubro que fica perto do Dia da Criança, aquela semana ali. E, e acaba que pega uma em cada estação mesmo, né? Então, assim, segue esse ritmo de verão, de outono, inverno e primavera. E aí eram 9 dias. A gente, a gente era uma imersão, porque lá tinha onde se hospedar, né? E eu não sei em outros lugares como é que é, porque às vezes não é uma semana seguida. Tinha, que eu sabia, na Rudolf Steiner, se não me engano, eram finais, por exemplo, todo o último final de semana do mês, né? Então tinha todo sábado e domingo de janeiro, fevereiro, março, abril, tinha outros lugares que eram assim. Mas o esquema é sempre esse, que é de manhã, que é a matéria, né? A parte filosófica, o fundamento, né? Os fundamentos. De tarde, as artes, que dependia do módulo, era aquarela, ou era argila, ou era teatro, ou era música, né? Dependendo do módulo, geralmente duas atividades artísticas. E de noite tinha sempre uma palestra que tinha alguma ligação com o assunto, mas não era a continuação da palestra da manhã. E aí é isso, tem em vários lugares, tem em Juiz de Fora agora, tem
Campinas sempre teve também, Jaguariúna, que é onde Peter faz, tem vários lugares onde tem o seminário Waldorf, que eu, assim, aconselho quem puder fazer, faça, sabe? Porque é uma transformação, sabe, de ser humano. Você sai outra pessoa, é muito incrível, muito bom mesmo. Bom, tem duas notas aqui que eu pulei, eu não, ele tem lá no início do texto, o A, né? Ele explicando da primeira edição original, em 1932, sobre o título Uma Palavra de Gratidão, nota do editor. E B, a primeira, está falando, situando que é a Primeira Guerra, né, de 1914 a 1918, nota do tradutor. E GA 23 está falando, nota do tradutor, da onde que veio essa informação, né? Bom, aí continua. Ah, gente, não vou parar por aqui, porque é isso, 9:05 já, né? E a gente deixa eu parar de gravar aqui.